Olá, eu vou mostrar uma aplicação do SWOT para uma bacia, uma subbacia do Jaguaribe do Ceará no Brasil. Então, para isso, a gente vem aqui no SWOT Project Setup, novo projeto. Vai aparecer essa janela perguntando se você quer salvar esse documento que está aberto. Como não tem nada, não. Aqui é para identificar aonde vai ser salvo o seu novo projeto. Então, você tem que identificar a pasta. Eu vou colocar aqui Bacia do Salgado dentro de Jaguaribe, ok? Nessa parte aqui é para mostrar o dado de base, o database do SWOT, os parâmetros. Com o SWOT, ele vem com o banco de dados próprio, que está aqui, SWOT 2009.mdb. No entanto, como a gente está trabalhando com uma região do Brasil e tem solos diferentes, outras propriedades, a gente já tem adicionado para essa região os solos no nosso banco de dados aqui que a gente vai utilizar. Então, adicionar, ok. Pronto. Então, agora você vem nessa para delinear as suas bacias. Esse menu é bem simples, porque ele é bem intuitivo, ele só abre o que você pode fazer no momento. Quando você completar uma etapa, ele vai deixar possível que você faça as próximas. Então, primeiramente, você tem que carregar o seu mapa de declividade de terreno, ou MDT em português e DM em inglês. Você pode carregar esse mapa a partir do disco do seu computador, ou se você já tiver ele aberto aqui no ArcMap, você adiciona ele do mapa. A gente vai adicionar ele do disco. Tá aqui Input Data e DM. Adicionar. Bom, depois que estiver pronto, você pode adicionar uma máscara, que é para delimitar a sua área de estudo dentro desse seu mapa de declividade. A gente vai adicionar do disco novamente. Eu vou usar o próprio raster dos solos da região como máscara para delimitar a área. Essa opção Burn In é caso você já tenha toda a hidrografia definida para a região e quiser utilizá-la e não partir desse processo do MDT, você seleciona e carrega o seu mapa. No entanto, a gente vai fazer a partir do MDT. Para isso, tem que clicar aqui. Bom, o processamento acabou. Essa área aqui é uma que você vai definir a partir da necessidade do seu projeto. Então, essa área, na verdade, vai definir a sua densidade da rede hidrográfica. Abaixo desse número, não vai ter nenhum rio. Bom, eu vou definir assim por enquanto. A partir disso, você vai criar os seus rios clicando nesse botão. Bom, então agora tapei. Aí você tem a opção de definir as suas subbacias, ou o exutório das suas subbacias. Pronto. Eu vou adicionar o mapa das subbacias. Só para ficar claro a delimitação. E vou adicionar também o mapa de reservatórios. Então, estamos aqui. Ok. Então, você pode tirar a sua máscara agora para visualizar melhor. Tá aqui a subbacia que a gente vai trabalhar. Ele já define automaticamente alguns pontos de exutório das suas subbacias, das suas microbacias. No entanto, você tem aqui a possibilidade de adicionar exutórios, deletar os exutórios que foram criados. Então, vamos adicionar alguns. Por exemplo, quando tem um reservatório, se você quer tratar esse reservatório, ele tem que estar no ponto de exutório da sua subbacia. Então, por exemplo, se eu quiser tratar desse daqui,
eu tenho que clicar um exutório aqui. É sempre interessante deixar suas subbacias mais ou menos uniformes, com a área na mesma ordem de grandeza. Então, vou só adicionar alguns aqui, para vocês verem mais ou menos como é que é feito. Para parar, é só clicar com o botão direito do mouse, parar a edição. Você quer salvar essas suas mudanças? Sim. Aí você vem aqui de novo. Se você quiser deletar algum dos exutórios que foram criados pelo SWOT, você pode dar OK. Aí você pode, por exemplo, selecionar aqui, se acha que tá muito perto. Vem aqui, OK, deletei. Deletar. Aqui também, de repente, aí você deleta. Sim. Deletar, OK. OK, pode deletar mais algum. Deletado. Deletar, OK. Bom, aí fica a seu cargo também. Para parar a edição, a mesma coisa, clica com o botão direito do mouse, Stop Editing, OK. Aí vem aqui, você pode criar um inlet of draining watershed, só clicando aqui é o mesmo processo de criação. Para isso, você vai fazer uma subbacia. Por exemplo, se já tiver os dados de uma área, aí você só entra com esses dados no final. Ou você pode também adicionar pontos de entrada. Aqui, o mesmo processo, por exemplo, se você tiver uma rede de tratamento de esgoto, por exemplo, uma cidade nessa área, você adiciona um ponto. Ou uma indústria, adiciona outro ponto. Então, Stop Editing. Quer salvar, sim. Mesma coisa. Aí você vem para clicar no seu ponto de exutório da bacia total. Então, como aqui tá meio conturbado, vou deixar mais pertinho para conseguir clicar no... Então, você sempre faz um quadrado, não tenta clicar em cima do ponto, tá? Ele vai, selecionou um exutório, OK, OK. E aí, você pode delinear as suas subbacias, clicando aqui. OK, então a delineação das microbacias está completa. Com isso, você pode vir aqui e olhar mais ou menos as microbacias que você criou, tá? Para ver se elas estão mais ou menos da forma que você queria, se tem muita disparidade em área ou não. Aí você volta e pode calcular, então, os parâmetros das suas subbacias, clicando aqui. Bom, uma vez calculados os parâmetros da subbacia, OK, você pode vir aqui, bacia, open a tabela de atributo. Então, você pode ver que foram criadas 60 mini bacias para a área. E você pode ver a sua área, mais ou menos. O interessante seria que as suas áreas fossem da mesma ordem de grandeza. Então, OK. Para adicionar um reservatório, você só clica aqui, então, adicionar ou deletar reservatório, adicionar. OK, é o mesmo processo de antes. Vamos ver aqui os reservatórios. Vamos, por exemplo, adicionar esse aqui, tá? Então, se eu quiser adicionar um reservatório, não importa onde ele estiver, mesmo se eu clicar aqui em cima, por exemplo, ele vai diretamente pro meu exutório da bacia. Aqui também, por exemplo, e tá bom, né, como ilustrativo. Stop Editing, aí você salva as suas edições. Então, aí agora você clica em Exit. Bom, isso terminado. Aí você pode vir aqui e analisar o seu relatório das bacias, topográfico, OK. Aí tem aqui a elevação mínima, a máxima, tá? Abaixo dessa elevação, qual porcentagem da área. Quando você quiser salvar seu projeto, você pode vir aqui no SWOT Project Setup.
Save SWOT Project. Ou você pode vir aqui no disquete, simplesmente, e salvar. Ou aqui em File, Save. Bom, agora a gente vai criar os HRUs, que são uma combinação de tipo de solo, uso do solo e de declividade. Então, você clicando ali, carregar o mapa de uso do solo, pode ser a mesma forma aqui já do mapa, ou então do disco do seu computador. Ele vai perguntar se o mapa já está projetado. Sim. Bom, a gente vai vir aqui, nosso mapa de Land Use, uso do solo, ele vai carregar. Vai abrir essa janela, dizendo a porcentagem de sobreposição do seu mapa em relação à sua máscara anterior, o seu DM, MDT, ok? Aí você vem aqui, escolhe Value, ok? Aí vai aparecer aqui, então, os valores que você tem no seu mapa de uso do solo e as porcentagens de área. No entanto, o SWOT não sabe o que quer dizer cada um dos números e, portanto, você tem que usar essa tabela para olhar a que cada número corresponde. Então, você vem aqui, você pode usar, na verdade, isso é mais para os Estados Unidos, são um banco de dados americanos, ou você pode adicionar a sua própria aqui, que é o que a gente vai fazer. Ok, então eu vou adicionar aqui, lookup table, select. E ele vai aparecer, então, aqui os valores. Se você quiser também, por exemplo, modificar ou olhar no banco de dados do SWOT, você pode vir aqui, por exemplo, em crop, cultura, ok? E aí você pode escolher, por exemplo, outro tipo, alfalfa, amêndoa, qualquer uma dentro desse banco de dados, tá? E aí é só clicar, ok. Cancelar. Aí você tem que clicar reclassificar. Aí vai aparecer essa janela dizendo que tá completo, ok? Você passa então o mapa dos tipos de solo. Aqui seria para carregar do mapa, aqui para pegar do banco de dados americano do SWOT e aqui para carregar do seu disco. Ok, open sim, solos, selecionar. Aqui mais uma vez mostrando a sobreposição, ok. Você põe value de novo, ok. Aqui também é a mesma coisa. Name é se for um banco de dados que não é americano, e esse daqui é um já. Você pode fazer combinações diferentes aqui. E aí você pega a sua tabela Lookup Table de solos. Aqui, selecionar. E vai aparecer os diferentes tipos de solo. Esses tipos de solo já foram adicionados no banco de dados. E aí você reclassifica. Ok. Eu vou mostrar rapidinho. Dentro do ArcSWOT, quando você entra nele, você tem todos os tipos de inputs que você precisa. Você tem exemplos e também aqui no exemplo 1, por exemplo, você tem as lookup tables do solo, ou se aqui, ou se não do uso do solo que tá aqui. Então, você pode ver como que elas são. Pode ser em texto, assim, ou pode ser em DBF. Ok? Agora você pode ir para a declividade. Aqui você pode fazer uma única classificação, dependendo da sua diferença aqui de declividades, ou múltiplas. Aí você pode escolher o número de classes de 2 a 5, vamos, por exemplo, colocar 3. Tá? E você vem na primeira, classifica o limite, por exemplo, 5%, adicionar. Na segunda aqui, olhando com base nesses dados, você pode pôr, por exemplo, 8%, adicionar. E aí, de 8, ele vai até o maior valor aqui. Pode deixar esse valor.
e reclassifica de novo. Bom, tá completo, ok? Esse daqui vai estar com um check, com certeza. Você pode clicar que sim, para você ter um mapa. Isso daqui é para ter um mapa dos seus HRUs. Se você não precisar, não precisa clicar. E aí põe o overlay que ele vai estar criando os seus HRUs. Uma vez terminado, ok? Agora você pode vir aqui no seu HRU, no seu report. Tá? Aqui você pode ver, você tem o número das subbacias, 60, a área total, o tipo de uso, os tipos de solo e as classificações de declividade. Então, tá mais ou menos aqui e a porcentagem em área. E aí você pode ver para cada subbacia, diferentes usos que você tem, tá? E as porcentagens aqui. Esses dados são muito importantes para depois você fazer o seu threshold dos seus HRUs. E na HRU na definição. E é aqui que você pode fazer esse fator. É para reduzir o número de HRUs. Pode fazer, se você clicar aqui, para suas subbacias, você vai usar a combinação dominante de tipo de solo, uso do solo e declividade. Ou você pode usar para cada subbacia a combinação dominante de HRU que você encontrou. Ou então você pode usar múltiplos HRUs, então você vem aqui e você escolhe o seu fator para limitar esses HRUs. Então, por exemplo, você pode fazer em porcentagem isso. Então, escolher, por exemplo, 5% no uso do solo, 10% no tipo e 10% na declividade. Abaixo dessa combinação, você não vai ter mais os RUs. Ou, de repente, você tem uma disparidade grande nas áreas das subbacias, você pode vir aqui em área e definir esses valores por hectare. Tá? Eu vou deixar aqui 5% para cada. Você pode vir aqui nesse Land Use Refinement, que é opcional. Você pode subdividir ainda uma das suas opções. Então, você tem milho, né? Por exemplo, aqui. Só que você quer adicionar. Então, eu quero milho e pis. Então, você adiciona aqui. Aí, você adiciona o percentual de cada uma. 50-50, por exemplo. E aí, você salva as suas edições. Tá? Eu vou cancelar. E aqui também, aqui embaixo, é para você fazer as suas exceções do seu corte, do seu threshold. Por exemplo, eu quero que a minha água seja uma exceção de uso de solo. Então, eu quero que todo local que tenha água seja conservado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Se eu quiser adicionar qualquer outra, é só clicar e adicionar. Aí, eu posso criar os meus HRUs. Bom, uma vez completa essa definição, ok? Você pode vir aqui e olhar o seu report de novo. Vai ter essa dica aqui, ó. Distribuição final de HRUs, ok? E aí você pode olhar, você tem o número de 992 HRUs. Então, vai mostrar para cada subbacia agora a combinação de HRUs que você tem. Então, por exemplo, cana-de-açúcar, com solo bruno não cálcico e declividade de 0 a 5%. E as áreas de cada um desses HRUs. Ok. Eu vou mostrar agora um pouco como é que você pode adicionar dados no banco de dados do SWOT. Então, você vem aqui em Edit SWOT Input, clica, Databases, clica, e aí você pode adicionar novos campos dentro dessas opções aqui. Por exemplo, em tipos de solo, ok? Você vê todos esses tipos de solo. E aí tem os brasileiros aqui que a gente adicionou para esse estudo. Então, se você quiser adicionar um novo tipo de solo, você vem aqui, adicionar um novo.
você coloca o nome, quantidade de camadas, o grupo hidrológico e por aí vai. Aí você entra em cada camada, por exemplo, nesse caso tem duas, um, dois, e você adiciona as propriedades dessa camada. Nesse caso eu não quero salvar nada, né? Não. Mesma coisa para cobertura vegetal, para os tipos de culturas. Então, de repente, a cenoura na sua região tem alguma propriedade diferente. Você pode vir aqui e alterar essa propriedade, tá? Salvar. Eu vou cancelar aqui. Ou você pode adicionar um novo campo, por exemplo. Então, você coloca um nome da sua nova cultura que você quer adicionar que não tem aqui no banco de dados. E aí você entra com todos os parâmetros referentes à sua cultura. Ok? Eu vou cancelar aqui e vou sair. Mesma coisa com os fertilizantes e pesticidas aqui, tá? É bom fazer isso no começo, né? Olhar o que tem disponível e de repente já adicionar outro. Aqui também em métodos de preparação do solo, você pode vir adicionar um novo ou de repente alterar algum que existe aqui. Então, por exemplo, alterar a eficiência de mistura dele ou a profundidade dessa mistura. Vou cancelar, sair. No urbano, você também tem alguns tipos aqui, comercial, industrial, residencial. Pode vir, por exemplo, alterar os parâmetros, por exemplo, o número de curva, o seu CN, ou adicionar um novo campo. Eu vou cancelar, sai. Para as suas estações climáticas, por exemplo, você vai precisar entrar, daqui a pouco a gente vai fazer, com os dados de clima. Para isso, é preciso adicionar as estações climáticas. Então, você vê aqui, por exemplo, que foram adicionadas as estações do aeroporto de Fortaleza, Mossoró, Petrolina e Teresina, para esse estudo. Então, para cada estudo, você tem que adicionar as suas estações. Para algumas regiões, como Estados Unidos, isso já está completo com as estações climáticas. Tá? Mesma coisa aqui para tratamento, por exemplo, de esgoto, você tem tratamento municipal e aí tem todos os parâmetros, DBO, tudo aqui, você pode editar ou existe, então cancelar, era só para mostrar isso para vocês, tá? Aqui no Databases. Tá? Isso você tá alterando aquele arquivo que eu mostrei, que é o SWOT 2009.mdb. Então, tudo que você fizer aqui, você tá alterando diretamente no SWOT. Então, para qualquer projeto futuro que você fizer, esses dados vão estar disponíveis. Tá? Ainda você vê que aqui não tem nada disponível, porque a gente tem que colocar os dados climáticos, que é o que a gente vai fazer em seguida. Então, entrar aqui com as Weather Stations. E se você tá com base de dados nos Estados Unidos, seria só clicar aqui. Como o nosso caso não é esse, você tem que entrar com um input file dos locais das estações, tá? Então, eu vou vir aqui. Aqui pode ser em base ou text file. Eu vou colocar com todos disponíveis. Weather. Locations. Adicionar. Eu vou vir aqui também em Rainfall Data, Rain Gauges. Esses dados estão sendo adicionados, são da ANA, que foram utilizados. Final Rain Gauges, esse daqui, tá? Que eu vou adicionar, que tem cada estação, o código dessa estação, assim como a coordenada da... Adicionar. Ok. E aí, para os outros que não tem dados, é só colocar simular. Simular, temperatura, simular, umidade, simular. E ok. O SWOT vai simular os dados climáticos que você não colocou a partir do Weather Generator, que foi aquele
que foi colocado, de acordo, nesse caso, com as 4 estações climáticas de aeroportos, né? Então, depois disso, só para mostrar de novo, para qualquer exemplo dentro da sua pasta de SWOT, no ArcSWOT, nos databases, tem aqui exemplos de input. Depois disso tudo completo, você vem aqui em Write Input Tables, né? E Write All. Aí vai perguntar se você vai estar utilizando o número de N, de Manning, o N. Sim ou não. Ok. Aí você vem aqui e elas estão todas disponíveis para você. Depois disso, então, você pode editar os inputs do SWOT. Você consegue ver agora que é possível clicar aqui. Então, se você vier em Point Source Discharts, a gente tinha colocado 2 point sources. Então, são fontes de descarga. Você pode escolher aqui, você seleciona qual das duas você quer, ok. Então, você edita aqui e você pode incluir os valores que você quiser dos parâmetros. Então, a vazão e todos os parâmetros de qualidade. Essa inclusão de valores pode ser constante, ou pode ser dados anuais, dados mensais ou dados diários. O modelo roda diariamente, então, de qualquer forma, ele vai fazer com que os dados se tornem diários. Tá? Bom, como eu não tenho dados para a área, eu vou cancelar e sair. Ok. Então, se eu quiser aqui também para inlet, a gente não colocou inlet, mas a forma de entrada de dados é igual à do point source. Se a gente for olhar em reservatórios, por exemplo, acho que a gente tinha colocado 2 reservatórios, eu vou incluir os dados para um. Então, se eu vier aqui editar, colocar aqui o mês de começa em janeiro, a operação, colocar que foi criado em 1980, o reservatório. A área do reservatório é de 48 hectares. Se você colocar, tá vendo o mouse assim, ele mostra o que você precisa colocar aqui, certo? O volume do reservatório é de 15. E por aí vai, você pode colocar sedimentos, outros dados aqui. Então, você salva. Tá? Se tiver outros valores, também pode colocar. E sair. Para subbacias, então, você pode selecionar várias alterações. Por exemplo, no solo, você vem aqui e seleciona para um tipo de solo. Pode editar os valores e aí você vai alterar o seu banco de dados para aquele solo, tá? Você pode alterar isso apenas para esse HRU. Você pode estender essa alteração para todos os HRUs, ou você pode estender essa alteração para os HRUs que você quiser selecionar. Então, se você clicar aqui, por exemplo, você pode selecionar subbacias, depois o tipo de uso, o tipo de solo e a declividade, tá? Eu não vou salvar essas edições. Então, vou fechar. Tá. A mesma coisa para weather. Então, por exemplo, se eu vier para subbacia, você pode ver qual é a estação que ela tá pegando os dados. E aí, os dados da estação e os outros parâmetros. Você pode editar algum parâmetro, se você quiser aqui, ou não. Por subbacia também, por exemplo, bacia 2, eu posso vir aqui e alterar os dados, por exemplo, do canal, se eu tiver outros dados. E por aí vai. Bom, eu vou mostrar aqui de management, que é o mais interessante. E aí você escolhe a sua subbacia, tá? O tipo de uso, que vai ser cana-de-açúcar,
o tipo de solo e declividade, ok? Você pode mudar aqui os parâmetros, se inicialmente tem cultura crescendo, quais são os usos, se é irrigado. E aí você pode alterar aqui a operação, né, da cultura. Vou fazer editar esses valores e aí eu vou deletar o que eu tenho aqui e adicionar. Então, por exemplo, podemos adicionar aqui para Harvest Only, que é só para cortar a planta que tiver. Aí vou cortar em maio, por exemplo, colocar uma autofertilização em agosto, assim como autoirrigação de acordo com a demanda da planta, começando em agosto. E também aqui vou colocar o plantio da planta em agosto. E aí aqui eu escolho cana-de-açúcar. Ok. Aí, salvar as edições. Ok. Então, aqui você pode explorar melhor. Sair. Bom, depois que você tiver editado os inputs do SWOT, você tem que vir aqui e reescrever esses inputs. Então, você mudou, você tem que gravar agora. Então, você vem aqui, clica. Aí, você pode selecionar qual você quer reescrever, ou você seleciona todos e reescreve. Bom, depois que aparecer essa janela, tendo essa parte terminada, você já pode rodar o modelo. Então, você vem em SWOT Simulation e Run SWOT, rodar SWOT. Então, você escolhe aqui o período da sua simulação, e a distribuição da precipitação, a versão, se você quer esses resultados diários, mensais ou anuais, se você quer qualidade da água, se você quiser horário, se quiser o solo, nutrientes, pesticidas. Esse valor aqui, ó, NYSKIP, números de anos to skip. É o número de anos para pular. Então, ou seja, no começo da simulação, o SWOT não tem dados, então os primeiros anos seriam para dar esse início. Vou colocar aqui 3 anos para ele rodar. Então, ele vai rodar, na verdade, durante esse período de 1970 a 2010, mas os 3 primeiros anos não vão te dar resultados. É só a partir do 4º ano que você vai ter resultados. Seria recomendável deixar entre 2 e 3 anos para pular, para que esses anos deem as condições iniciais para o seu modelo. Aí você tem que clicar aqui, Setup SWOT Run e Run SWOT. Vai aparecer essa caixa. Quando ele tiver acabado, vai aparecer essa mensagem aqui, falando que ele rodou com sucesso, ok. Pode fechar aqui. Aí, para ver as saídas, é só entrar aqui no SWOT Simulation. Read SWOT Output. Aí, você pode selecionar o que você quer. E Import Files to Database, que é para mandar os arquivos para o banco de dados. Aí vai aparecer essa janela falando que está pronto, ok. Aí você pode abrir o SWOT Output.md. Para visualizar as saídas do modelo, você pode entrar aqui na sua pasta, entrar em cenários, Default, Tables Out, que são o seu output. E aqui você tem os resultados. Aqui também nessa pasta tem os outputs. Então, se você for olhar, os 5 primeiros números correspondem à sua subbacia
e os 4 últimos aos seus HRUs. E aí você pode ver os diferentes resultados. Bom, é isso. Muito obrigada.